Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Também é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque é o profeta que mais escreveu sobre o Messias prometido ou o Cristo, o Salvador. Você, gente? Diz assim o texto de Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Podeis sentar. Lemos Isaías 38, que fala sobre Ezequias, o rei Ezequias, acometido de uma enfermidade mortal, e que ao receber a mensagem do profeta Isaías dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, a morte está decretada para você. E Ezequias então chora copiosamente, fazendo uma reivindicação, orando e chorando, dizendo: Senhor, eu andei em retidão, eu fiz o que era reto aos teus olhos. É interessante que ele não pede que Deus o livre da morte, mas ele diz: Senhor, eu andei. Ele ficou abalado pelo fato de saber que iria morrer. O Senhor falou: ó, bota tudo em ordem aí, porque você vai morrer. E ele, quando estava se humilhando, o profeta Isaías precisa voltar lá. Já estava no pátio, já saindo, e ele teve que voltar e entregar uma outra mensagem para o rei Ezequias. E a mensagem era: o Senhor te acrescentou mais 15 anos de vida. Coisa tremenda, né? Fez um pix de 15 anos. Deus acrescentou os anos de vida a Ezequias. Sabe, irmãos, algumas pessoas, os irmãos sabem que morte é uma coisa interessante. Porque o ser humano é orgulhoso, o ser humano é arrogante, o ser humano é duro de coração diante da vida. Mas quando ele se vê diante da morte, na sua maior parte, quando se vê diante da morte, costuma se curvar, costuma se arrepender. Eu quero lembrar, que eu já vou comentar isso à frente, lembrar que pessoas vão evitar de pedir perdão, vão evitar de perdoar em vida. E as declarações de amor ou de arrependimento mais lindas foram feitas olhando para um corpo inerte e frio, sem vida. A maioria deixa para falar isso no dia do enterro. Não fala quando a pessoa está viva, mas resolve falar quando ela morre. Não visita quando está viva. Aliás, no nascimento, nós temos um número pequeno de pessoas, mas no dia da morte tem uma multidão lá. Creio que nos dois casos não é possível registrar. Quando infantes, a gente não recorda. E depois de morto, é impossível, porque aí estamos mortos, de saber quem esteve lá. Então, as pessoas não passam a noite em vida, quando estamos em vida, nos ajudando na nossa fraqueza. Mas elas passam a noite no velório. Não, vão lá que fulano morreu. Um outro fator. Em vida, as pessoas apontam nossos defeitos. Eu tenho até um poema assim, né, que é sobre a morte,
Realidade Fúnebre, um poema, que fala isso, que em vida as pessoas falam dos nossos defeitos, mas quando nós morremos, elas promovem nossas qualidades. Em vida, as pessoas nos desprezam e querem ver a nossa morte, mas na nossa morte, as pessoas querem ver a nossa vida. O ser humano parece que ele é movido por coisas de morte. As reportagens que mais dão audiência são as de catástrofes, não de aquisições de bens, melhora de vida, não. Pessoas não vão nos visitar enquanto estivermos com vida, eles não têm tempo, mas quando nós morremos, eles pegam até dinheiro emprestado para vir nos visitar. Morte. Diante da morte, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Existem aqueles que são tão insubordinados que nem diante da morte se curvam. Aqui a gente vê o rei Ezequias escutando a mensagem do profeta Isaías dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vai morrer. E ele chora copiosamente, virado para a parede, e apresenta diante de Deus sua fidelidade, sua retidão. E ele diz: Senhor, eu sempre andei na tua presença. Ser misericordioso, né? E Deus acrescenta a ele 15 anos de vida. Algumas pessoas vão se arrepender como aquele ladrão na cruz. Há outros que não vão, diante da morte, não vão se arrepender. Temos dois, um do lado de Jesus, do lado direito e outro do lado esquerdo. Um se arrepende, o outro não. Tem gente que vai chegar, vai ver a porta do inferno abrir, vai entrar e vai ficar lá para sempre, mas não se arrepende. Mas nós temos o caso de um que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque está arrependido, crê que Jesus é o Salvador, reconhece-o como Deus. Há quem ore por seus inimigos diante da morte. Pensa, nós temos o caso de Jesus que está sendo crucificado e ele ora por aqueles que o estavam maltratando, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos o caso de Estevão, sendo apedrejado, ele diz: Pai, não lhes impute este pecado. Senhor, não coloque sobre eles o pecado de me matar. É o que ele está fazendo. Ele está orando pelos seus inimigos. E às vezes eu pergunto, quando a gente espreme uma rosa, quando nós a esmagamos, o que é que fica na nossa mão? Depois de jogarmos ela fora, fica o perfume, o bom cheiro da rosa na nossa mão. Se nós esmagarmos você ou a mim, o que vai sobrar? Algumas pessoas, em face da morte, adoraram. Segundo a história, muitos daqueles que estavam lá na arena do Coliseu Romano, diante dos leões, diante da morte, eles cantavam. Soubemos de uma história na Coreia, acho que foi a Coreia do Sul, em que um pastor foi colocado numa grande vala, muito funda, com as suas 2 filhas e a esposa, para que ele negasse a fé. E disseram: se você negar, se você parar de pregar, parar de falar de Jesus, vamos poupar a vida sua e de sua família. E o pastor então olhou para o céu e disse: Jesus, só essa vez eu vou te negar. E quando ele fez isso, a mulher bateu no braço dele e disse: esquece, você não vai negar. E disse para as crianças: cantem, no lindo céu eu vou morar, no lindo céu eu vou morar. E as crianças então começaram a cantar: no lindo céu eu vou morar, no lindo céu eu vou morar. O pastor cantando, a esposa, e os caras começaram a jogar terra, foram jogando terra com a máquina, até a terra chegar na boca. As crianças, o pai e a mãe estavam cantando: no lindo céu eu vou morar. E isso fez com que a multidão que estava assistindo, irmãos, fosse quebrantada e dissessem: que Deus é esse? Que fé é essa? Que eles cantam diante da morte. E o efeito foi inverso. A maioria que assistiu aquilo se converteu. Hoje a Coreia do Sul é um país
pode-se dizer protestante ou cristão. E a maior igreja do mundo, se não me foge a memória, ela está lá, na Coreia do Sul, em Seul, na Coreia. Um lugar onde se prega o evangelho, se fala do evangelho. Quem vive com Deus, mesmo diante da morte, vai exalar o cheiro da vida. Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu vos digo a quem devais temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar a alma no inferno. E por favor, inferno aí que ele está falando é condenação eterna. Jesus aqui não está falando de sepultura não, porque algumas pessoas têm a mania de confundir sepultura com inferno. Você vai ver um pessoal carregando literatura na rua e dizendo: inferno não existe, é sepultura e inferno é a mesma coisa. Mentira! Jesus não veio pregar o evangelho para te livrar de ir para a sepultura. Isso é papo furado, é conversa. Se fosse assim, depois da obra da redenção, quem aceita Jesus não morria mais. Conversa mole. Só porque existe uma variante da palavra Sheol, que quer dizer buraco, não quer dizer que é sepultura. A palavra sepultura é keber no hebraico. Keber, ou keber, né? No hebraico. E não quer dizer que é sepultura, porque não é. Então, Jesus disse: não temais aquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas temei aquele que não só mata o corpo, mas lança a alma no inferno. Contrariando aqueles que acreditam que a alma morre com o corpo. Não morre com o corpo, permanece viva. Viva quer dizer, existindo, só não tem a vida de Deus, mas vai continuar consciente, e aí é lançado no lago de fogo. Sim, é o que eu falei. Alguns não se humilham diante da vida, como eu disse no início, mas deixam para fazer isso diante da morte. E eu quero lembrar uma coisa, amado. Algumas pessoas não vão pedir perdão, algumas pessoas não vão se humilhar em vida, porque elas ficam dizendo assim: na hora da morte Deus conhece todas as coisas, se eu for para a salvação. Todos são para a salvação ou para a perdição, vai depender de você. Não existe negócio de, se eu for filho da salvação, não adianta, na hora certa, Deus, isso é conversa, papo furado. Se isso fosse verdade, irmãos, é uma utopia pregar o evangelho. Para que pregar o evangelho, se já tem um grupo programado para ir para o céu? Isso é papo furado, amado. Conversa mole, fala. O Antônio falou assim: para quem está em Cristo Jesus, não há condenação. Sim, Romanos 8:1. Entendeu? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quer dizer que alguns dizem o seguinte: não, se eu for filho da salvação. A gente sabe que isso é conversa mole. O tema é diante da morte. Diante da morte. Então a Bíblia Sagrada diz em Tito 2,11 que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação é oferecida a todos. Agora, todos vão receber a fé e receber a Cristo, aceitar a Cristo? Não, porque é para você escolher. Se você é pregado o evangelho para você escolher, porque você pode escolher. Senão, não te oferece. Não se prega o evangelho para todos. Ia pregar só para alguns que vinha escrito na testa: escolhido, escolhido, escolhido. Isso não existe. Você não vê profeta, você não vê patriarca, você não vê os pais da igreja pregando sobre isso, os apóstolos, porque isso não existe. Ou seja, o evangelho é pregado para todos, para todo aquele que nele crê no Senhor, não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas pessoas, hoje, elas estão sentenciadas à morte. O médico disse: olha, não tem cura. Pessoas aidéticas, pessoas com a diabetes muito forte e agressiva, não seguiram a dieta, estão correndo riscos. Pessoas com câncer, pessoas com lepra, ou qualquer outro tipo de doença, sentenciadas à morte. Jesus pode curá-las milagrosamente? Pode. Mas Ele pode permitir a morte? Também pode. O evangelho não é para que você não morra. O evangelho é para que você não se perca. Por quê? Porque a promessa do evangelho é a transformação do nosso corpo, a salvação da nossa alma e transformação do nosso corpo para sermos imortais. Aliás, 1 João capítulo 3,
Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Sim? Sim. Então, ele começou concordando, né? A princípio, agora já está começando a mudar. Ele falou o seguinte: a salvação não se perde, que ele disse. O Antônio falou assim: porque nós fomos batizados na morte de Cristo e sepultados junto com Ele. Por isso ele diz que salvação não se perde. Agora, a salvação não se perde. Eu pergunto para você, Antônio: alguém pode morrer se estiver morto? Alguém pode se perder se já estiver perdido? Ou você só se perde porque está no caminho certo? O evangelho é pregado, qual é o risco que você corre se você não perde salvação? Para que se santificar? Para que orar? Para que vigiar? Para que evitar de pecar se você não vai perder salvação? Onde que você se baseia para dizer que nós não perdemos salvação? Qual é o texto que te dá base para dizer que a gente não se perde? Pois só pode se perder quem estiver no caminho. E onde está escrito que a salvação é um carimbo? Depois que você estiver vacinado, você pode pecar à vontade, que não acontece mais nada. Ou é uma programação. Se a Bíblia adverte, se a Bíblia manda vigiar, se a Bíblia manda orar, se a Bíblia manda se santificar, você está programado? Então me desculpe, mas você defende um calvinismo chulo que tem no Brasil. Pegam palavras dos doutores da Europa de anos e anos passados e ficam repetindo como papagaio. Olha só, se os pseudos calvinistas que tem no Brasil, seguissem as palavras de Spurgeon, a igreja do Brasil seria uma tocha pegando fogo. Mas por incrível que pareça, a turma que diz ser calvinista é gelada como um pedaço de gelo. Qual é o motivo? Vocês não sabem do que estão falando. Se vocês seguissem Spurgeon, sabe o que Spurgeon pregava? O pregador dos pregadores? Ele dizia: evangelizar sem ser cheio do Espírito é como arrancar paralelepípedos com as unhas. Tem ideia do que é isso, amigo? Aí a gente vê um bando de boca abertas, que me desculpa a expressão, falando que é calvinista com esse rótulo. Começa que o Calvino era assassino, torturador, mas eles defendem isso. Eu sou de Jesus, amado. Para com esse rótulo. Quer ser um calvinista? Seja cheio do Espírito. E era para estar dizendo: irmão, eu creio que não vou perder a salvação. Glória a Deus, não há problema nisso. Claro, qual é o problema? Não, eu amo Jesus, eu amo o céu, eu sou de Jesus. Glória a Deus, problema nenhum. Ou não, mas eu tenho que vigiar para não perder a salvação. Glória a Deus. Você está orando, buscando, os dois estão indo na mesma direção. Se você disser que o pecado foi aniquilado, significa que o homem que aceita Jesus não peca mais. É verdade isso? É mentira, querido. É mentira. O pecado foi aniquilado em qual sentido? De dar a nós a legalidade de vencermos o pecado, orando, buscando, nos dedicando ao Senhor, usando a graça que Ele nos deu. Agora, você dizer que o pecado foi anulado, se o pecado foi anulado, por que crente cai em adultério? Por que quem tem que se santificar? Por que quem tem que vigiar? Estou sendo redundante. Exatamente porque o pecado é uma lei espiritual. Mas você tem que obedecer a palavra do Senhor, porque fé sem obras é morta. Certo? E para estar em Cristo, você tem que ser santo. Aí você vence o pecado. Fora isso, essa fala é falsa. Ela não é verdadeira. Como eu disse, está usando o rótulo errado. A morte é uma mão que nos sacode para a realidade de um final incerto. Porque a maioria que despreza a vida, despreza a salvação, quando se vê diante da morte, irmãos, fica apavorado. Lá no Rio de Janeiro, uma missionária, lá perto de Copacabana, agora esqueci o nome do lugar. Me lembrei. Leblon, né? Leblon. Leblon,
eu trabalhava em Ipanema. Leblon, uma missionária, eu estava na igreja Assembleia de Deus que tem em frente ao teatro, Leblon. Eu estava num culto e a missionária estava contando uma experiência, que ela entregava folheto, acho que para o gerente de uma empresa que ela trabalhava. Ela sempre entregava folheto para todas as pessoas lá de dentro. Quando entregava o folheto para ele, ele nem olhava. O desprezo que ele dava aos folhetos, por saber que ela era evangélica. E ela sempre ia na mesa dele, entregava um folheto, mas ele não lia, nem olhava, porque ele não gostava, ele desprezava isso. Por educação, ele poderia pegar, nem por educação, ele não punha nem a mão. Então, segurei. E o que ocorre? Aquele homem, um dia, quando ela chega para entregar o folheto, se ele não estava lá, pergunta: o que houve com ele? Ela falou: você não está sabendo, não? Ele está com uma doença terrível, foi parar no CTI, está lá entre a vida e a morte. E ela foi correndo lá no CTI para visitá-lo. E chegando lá, não deixaram ela chegar lá dentro, mas do lado de fora, ela escutava o homem gritando e dizendo: não, não, não deixem me levar, os meus pés estão pegando fogo, não deixa, não deixa. O homem morreu atormentado. Algumas pessoas pensam que para se livrar da morte, na hora que eu estiver morrendo, eu peço perdão. Ô amado, não é pedir perdão, não. Salvação não é porque você só pede perdão, tem que ter arrependimento. Se no teu coração não há espaço para arrependimento, deveria você estar em lágrimas, pedindo ao Senhor: Deus, muda o meu coração. Como Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto ou inabalável. Então não basta você dizer: eu vou morrer, Jesus não me perdoa. Só isso que você vai fazer? Você está arrependido? Não, você está com medo de morrer. Muitas pessoas vão partir dessa vida, fazem a mesma coisa, né? Partirão daqui fazendo a mesma coisa que Esaú fez. Vendeu a primogenitura e depois, com lágrimas, ele pediu que isso fosse resolvido diante de Deus, e a Bíblia diz que ele não achou lugar de arrependimento. Tem ideia do que é isso, amado? Você pedir perdão e não sentir que está arrependido? Nós temos um caso gravíssimo de uma pessoa que praticou tudo quanto é coisa sórdida, mas não consegue se arrepender. Por quê? Porque gosta do que fez. Porque o orgulho não deixa a pessoa se curvar. Eu não preciso de ninguém para me defender disso, nem de igreja, nem de fulano, nem de ninguém. É mesmo orgulhosa, uma pessoa orgulhosa. Lúcifer pensa igual você, por isso que até não existe salvação para ele. Não tem, amado. O orgulhoso é parente do Lúcifer. Parente do Lúcifer. Mas eu vou responder, amado. Vou dar uma pausa aqui para responder comentários que eu não sei o que está acontecendo aí. Fala. Só tem uma coisinha aqui. Hebreus 9, 26 ao 28, que ele diz que o pecado foi aniquilado. É essa passagem que ele está usando para dizer que o pecado foi aniquilado. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. Aí, se puder, é para ler? Hoje não é estudo bíblico não, mas... Ai. Não, estou falando que hoje não é, né? Tem dia que não é. É o quê? Espera aí. Hebreus 9. E como aos homens, versículo 26, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo se oferecendo uma só vez para tirar os pecados de muitos, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Essa obra, amado, querido, do Senhor, essa passagem bíblica
oferece ao homem perdão dos pecados. Se ele se arrepender, seus pecados são perdoados. Se ele se arrepender. Isso aqui não aniquila pecado. Caso contrário, ninguém mais cairia em pecado. Não precisava vigiar, não precisava orar, não precisava fazer nada. Isso aqui não te livra de ser um perdido. A menos que você se arrependa dos seus pecados e passe a servir a Cristo. Enquanto você estiver na presença dele, você está salvo. Você se o abandonar, como a Bíblia diz, se me buscar me achareis, e se me abandonar, eu vos deixarei. Então, você precisa entender que o texto não está dizendo que o pecado, agora não tem mais pecado no mundo, que Jesus aniquilou. É isso que você está pensando? Por favor, né, filho? Se isso for verdade, a Bíblia não faz sentido, pregação do Evangelho depois da cruz não faz sentido. Para que você vai pregar o Evangelho se o pecado não existe mais? Responde você para mim, querido. Responde se a interpretação sua está correta. Se o pecado foi aniquilado, então não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, por que Paulo adverte para a gente não adulterar? Para a gente não roubar? Para que a Bíblia vai advertir de você não blasfemar, de você honrar pai e mãe? Para que se o pecado foi aniquilado? Para que mandamento? Para que Bíblia? Para que cruz? Para que pregar evangelho? Alô, filho, você está muito equivocado, e o que você está defendendo é uma heresia mega, tamanho família, tá? Desculpe, mas você está sendo um herético. Cuidado com o que você está falando aí, porque você está falando muita bobagem, é muita besteira. Você está pegando o texto e torcendo o texto sagrado para defender não sei o quê, tá bom? Pecado aniquilado aqui eu já expliquei. O sangue de animais não purificava pecado. Olha o contexto, se você ler, sangue de animais não purificava pecado, mas o sangue de Jesus purifica pecado dos que se arrependem. Então, não precisa mais fazer aquele monte de sacrifício. O sacrifício de Jesus é o suficiente para aqueles que se arrependem, repito. Sim, mas posso prosseguir? Calma aí. Engraçado esse Josué Luciano. Eu tô achando que ele é adventista. Não falou nada aqui não, mas eu tô desconfiado que ele é. Depois você fala aqui, Josué, se você é adventista, qual a sua Tem nome de libertador, mas precisa ser liberto, né, filho? Eu tô desconfiado que você não é crente, não. Rosemary falou assim, que dia é o estudo bíblico? Essa live fica gravada? Então, a gente até lança ela no YouTube, não vejo problema em falar isso. Às vezes a gente lança, a gente tem material lá, é o mesmo nome da conta aqui, você vai encontrar no YouTube, tá bom? Tem bastante material lá. Mas os dias da live... sim. O senhor pode falar aí. Os dias da live, quarta, às 20 horas, sexta-feira também às 20 horas, domingo, 9h40 da manhã e à noite também às 20 horas. Aí nós temos live. E o estilo da nossa live, ela é mais irreverente, não é como uma pregação comum que vocês estão acostumados, porque há uma interação, e nos interessa que as pessoas interajam. E pode contar, às vezes a gente pega uns problemáticos e a gente vai ser totalmente irreverente. Então há pessoas que estão acostumadas com aquela coisa padrão, vão ficar meio assim. E há outros que vão gostar. Não estou preocupado com essa situação de gostar ou não gostar. Estou preocupado de ser real, tal como a gente é na rua, como a gente conversa dentro de casa, abertamente, sem esconder nada, falar a verdade, falar com clareza e debater dentro do texto. No caso do rapaz, ele está citando a passagem bíblica de maneira equivocada, dando uma interpretação falsa para o texto. Se ele olhar o contexto geral da Bíblia, a interpretação dele de um pecado aniquilado é falsa. Ele precisa rever os seus conceitos. Você precisa, filho? O Antônio, né? Você precisa rever seus conceitos. Uma coisa, meu conselho aqui é você que entra para rebater, se apresenta, diga quem você é. Às vezes o camarada é um adventista, às vezes a pessoa é um testemunho de Jeová, às vezes é um católico. Não importa, a gente respeita as religiões. Porém, concordar com o que elas ensinam ou pregam, a gente vai pelo crivo da palavra. Então, de repente, eu vou discordar, de repente eu vou concordar. Mas não por causa de mim, por causa do livro sagrado. É aqui dentro, porque é uma live cristã, é aqui dentro que nós vamos conversar. Que é legal, é muito bom. Amém? Não fique assim,
no telinha sofrendo, o pastor foi duro comigo. Você veio para um debate, filho. Se você entrou para debater, você pode tomar algumas né, esfregas assim que você pode não gostar, mas não que a gente queira ofender, não é isso não. Tá bom? Fala. O Cristiano citou algo interessante aqui. Ele falou: os versículos, né, foram utilizados há cerca de 500 anos somente para organizar, porém utilizam textos isolados para descontextualizar. O perigo, né, Cristiano, de citar texto isolado. É um perigo, porque forma heresia. A Bíblia interpreta ela mesma, não somos nós não. Fala. No microfone, que aí senão eu fico parado. Marcos falou que ele teve uma visão de que ele ficou na grande tribulação para orar por ele. É só você... Ficar firme, irmão. Ficar firme com Jesus, senão realmente você vai apertar a mão do anticristo. O Ailton falou assim: a mensagem está uma bênção, não deixa o inimigo tirar o foco. Na verdade, ele dá engajamento para a gente, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo que as pessoas que rebatem, elas dão engajamento. Elas... Hein? E outra, até que o rapaz não está muito fora, não. Já que a gente está falando aqui da nossa postura diante da morte. Agora, é muito complicado, né? Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir, porque sempre tem gente nova na live. Eu discipulava uma senhora na casa de um certo senhor, o marido dela, seu João. Então eu ia lá para discipular a esposa dele, que recebeu a Cristo como Senhor, a nova convertida. E um dia eu cheguei lá, a família estava reunida. E ele, querendo, acho que, aparecer, ele falou para mim que o inferno não existia. E eu falei para ele: é mesmo? O inferno é aqui mesmo, ele falou para mim. E eu disse: então, seu João, quem disse para o senhor que o inferno não existe? Ele falou: eu. É o senhor que está dizendo? Ele, mas o senhor tem prova? Ele, não. Então, seu João, eu falei para ele, eu estou na casa dele, né? Então, seu João, observe, eu creio que o inferno é um lugar de tormento para quem morre sem Jesus, ele está perdido para sempre. Aí eu creio que o inferno existe porque a Bíblia diz. Vamos fazer de contas que eu me equivoquei. Se eu morrer e o inferno não existir, e eu disse que é um lugar de tormento, mas se ele não existir, para mim não dá nada demais não. Eu chego do outro lado e falo: não existia mesmo não. Agora, o Senhor disse que ele não existe. Ao senhor parte sem Jesus e morre, o inferno existe. O senhor está enrolado. Aí ele: eu não tinha pensado nisso. Mas eu pensei. Eu creio no que a Bíblia diz. Se você não crê, vai pagar para ver. Só que depois que você cair lá, não tem volta. Então, diante da morte, o que você vai fazer? Eu sempre na live cito a fala de alguém que se destaca, porque a pessoa está assistindo a live. Se Deus me fizer saber o que está no coração da pessoa, que é um dom do Espírito Santo, palavra do conhecimento, eu pego e falo na live. Então eu tenho uma pessoa que ela está secando, está definhando e vive falando: eu estou um lixo. E adivinha por que a pessoa está definhando e dizendo: eu sou um lixo? Porque não dá o braço a torcer, por causa do orgulho. Prefere virar como se diz, uma múmia, do que se arrepender. Do que baixar a guarda e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou procurar a ajuda. Não. Come angu e arrota caviar. Chora dentro de casa e ri na rua. Trinca os dentes dentro de casa e mostra os dentes sorridentes na rua. E está depressiva, a pessoa está depressiva, vive pensando em se matar, não dorme direito, a pessoa atormentada, irmão, infeliz por todo o mal que já praticou, mas não se curva. A pergunta é: até quando? A morte está assim, só esperando pouco de tempo para poder ceifar, mas não vai se curvar. E no texto que nós lemos, Ezequias, quando fica sabendo, quando o profeta Isaías diz: você põe em ordem a tua casa, porque foi o nosso texto de início, porque morrerás e não viverás,
Ezequias se humilhou, amado. Virou para a parede e orou ao Senhor. Agora você imagina uma pessoa que diz, eu estou um lixo, eu estou acabado, eu estou... mas não se arrepende. Por que não? Porque eu não vou mostrar para os outros que eu fui derrotado. Meu filho, no dia do juízo final, a igreja vai estar glorificando, olhando para o teu nariz e dizendo, viu, porqueira, você vê a bobeira que você deu? Morreu sem salvação? Porque a igreja vai ver. Você não se mostra agora para meia dúzia, mas na eternidade, você vai ter que olhar nos olhos do Senhor e admitir que o teu orgulho te jogou lá, na condenação eterna. É só esperar, porque é isso que vai acontecer. E quer saber? Pessoas perdidas, quando a gente fala, como hoje, conversando no serviço, quando você fala de condenação eterna, a pessoa fica perturbada. A pessoa diz, para com essa conversa. Nossa, você quer enlouquecer a gente. Não, amado. Escute isso em vida. Não deixe para escutar depois, que depois não resolve o seu problema. Agora dá para resolver. Não é para amedrontar, não. A passagem do rico e Lázaro, ele falou lá, eu tenho parentes, deixa eu ir lá, eu tenho mais 5 irmãos, deixa eu ir lá falar para eles que eu caí no inferno por causa da minha avareza, deixa eu ir lá. O senhor falou, não adianta não. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm o Antigo Testamento, que é o que era na época. Eles têm o Pentateuco, eles têm os Salmos, né? E eles têm os profetas. Quer dizer, que eles ouçam. Então, há um abismo, filho, separando os santos dos profanos. Você não vai se humilhar. Vai passar assim. Eu não sei que orgulho é esse de ser derrotado. Tentando esconder pecado. Meu filho, arrependa-se dos seus pecados, para que eles sejam cancelados, jogados no mar do esquecimento, e você possa ter vida com Deus. Diante da morte, você vai se endurecer, vai continuar dizendo que está um lixo, isso aí não resolve o seu problema. Realmente você foi para a lixeira porque quis. Mais interessante, eu já tive oportunidade de dizer para a pessoa, fulano, eu te vi numa lixeira, descalço, com uma roupa suja, rosto todo sujo de carvão e abandonado. Esse é o estado da pessoa hoje. Pergunta, dá para sair daí? Dá. É só baixar a guarda e dizer, pequei, errei, caí, chega, eu não quero. Se com a tua boca confessares, Romanos 10, e com o teu coração creres, serás salvo. Serás, futuro. Não é serás. Entenderam, né? Calvino dizia uma baboseira tamanho família. Eu perguntei para um teólogo calvinista de uma faculdade, amigo meu, eu perguntei para ele, engraçado, em um dos livrinhos do Calvino, ele dizia lá o seguinte, que o pecador precisa ser ressuscitado para então aceitar a Cristo. Eu falei, engraçado, o Calvino falava contra Romanos 10, onde diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. E não serás salvo para confessar, mas você confessa para ser salvo. Ele inverteu. Eu fico com a Bíblia, amado. Eu não fico com baboseira de doutor, ainda mais ele com um currículo sujo lá da Europa. Não. Eu vou defender algo que a Bíblia defende. A Bíblia é o livro dos livros. Agora, o que um homem qualquer defende, homens erram. Nós erramos. Eu vou defender o que a Bíblia diz. Então, você pode confessar e se arrepender no coração. Se com a tua boca confessares. Se a Bíblia disser, se com a boca confessares serás salvo, qualquer pessoa que pedisse perdão iria para o céu. Só que ela diz assim, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres. E a palavra crer não é acreditar. Na Bíblia, crer significa confiar, descansar e se entregar. Ou se entregar e descansar. Ela envolve atitude. Na Bíblia, não é eu acredito muito em Deus. Isso não te salva. Fé sem obras é morta. Agora, fé na Bíblia é ação. Você tem que caminhar na presença de Deus depois que você diz que creu. Sim? A Ironice perguntou assim, ou melhor, ela comentou, não sei exato se é uma pergunta. Depois da morte, segue-se ao juízo final? Sim, os que morrem perdidos.
Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado uma vez, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acabou. Entendeu? Agora, quem está em Cristo não enfrenta juízo final. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Mas partir sem Jesus é juízo final. Lembrando, no juízo final, você será julgado para questão de nível de punição. Porque lá não haverá nem perdão, nem oportunidade, nem misericórdia. Confuso, né? A morte nos nivela por baixo e mostra nossa insignificância sem Jesus. Você pode ser rico, você pode ser milionário, trilionário, você pode ter tudo na vida, e nos faz lembrar das falas do... Como é que é aquele hobby? Como é que é? Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo. 7 bilhões. Um homem que tinha 7 bilhões de dólares na conta. Sabe o que é isso? Morreu em cima de uma cadeira, né? É cadeira de roda aquilo? Elétrica. Todo torto. Steve Jobs. Morreu em 2011. E ele escreveu, a Apple, o dono da Apple. E ele escreveu, amado, ele escreveu algo que ele falou o seguinte: a Ferrari, né? Leva você no mesmo lugar que o Fusca leva você no mesmo lugar que a Ferrari leva. O Rolex marca a mesma hora que um reloginho de feira marca. Que ele está falando da insignificância, amado. E se você for lá no cemitério e olhar a caveira, os restos mortais de um bilionário e de um mendigo, você não sabe a diferença. Você vai saber a diferença na lápide, porque é uma lápide rica, e a outra, de repente, foi enterrado até no chão e nem lápide tem. Agora, a ossada é igual. Rico não tem osso de ouro. Porque a morte nivela todos por baixo. Agora, eu quero que você saiba, nessa vida, há muitos príncipes que no céu são mendigos. Não que o céu tenha mendigos. O que eu quero dizer é que na eternidade, vamos tirar o céu, há pessoas que são príncipes desse mundo, têm de tudo, mas do outro lado da existência não tem nada. E há alguns que do lado de cá da existência não tem nada, mas são bilionários do outro lado da existência. Você tem ideia do que é isso? Há pessoas que hoje a humanidade inteira, por assim dizer, ou quase toda, conhece. Mas do outro lado, ninguém sabe quem é. Não é príncipe. A igreja, irmãos, é uma família real. Tem um rei, o Senhor. Tem uma constituição, a Bíblia. E nós somos os príncipes dessa família real. Você tem ideia do que é isso? E aí nessa vida não quer dizer que porque eu sou pobre eu vou para o céu, não é isso não. Tem muito milionário que é uma pessoa humilde diante de Deus e fiel ao Senhor e carente do céu. Não é disso que eu estou falando. O dono da Colgate, porque a Colgate são as abreviações de Colossenses, né? De Gálatas e Tessalonicenses. Daí ele pegou as 3 abreviações, Colossenses, Gat de Gálatas e Tessalonicenses, ele colocou lá, então ele fez a Colgate, segundo o que a gente sabe. E ele, bilionário, dava 10%, ficava com 10% e dava 90% para a obra de Deus, segundo o que a gente sabe. Um milionário, mas que era fiel ao Senhor. Quantos homens de Deus, como Abraão, rico. Salomão, rico, servos do Senhor. Então nessa noite, essa palavra, irmãos, essa advertência divina diante da morte, o aviso de Deus diante da morte, no caso de, repito, a leitura que onde o profeta Isaías diz, leva uma mensagem de Deus a Ezequias dizendo, o rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
O Cristiano falou assim: o que seria os pequeninos, que diz a Bíblia, quem tem fé sem muito conhecimento? Uma pergunta. Não entendi a pergunta. O que seria os pequeninos, que diz a Bíblia? Pequeninos que creem no meu nome, está se referindo a pessoas simples, humildes, sem relevância, pessoas que não são grandes no sentido de serem conhecidas, né? Grandes que a gente conhece nessa terra, né? Por exemplo, você vai numa reunião, onde tem lá o José das Couve, que ninguém nem sabe que ele existe. Mas tem lá o bilionário lá, o senhor Robert, não sei de que lá, que é muito conhecido. Todo mundo sabe quem é o cara é famoso no mundo, é grande. Mas tem os pequenos que ninguém conhece. Os pequeninos que creem no nome do Senhor, pessoas humildes, pessoas simples. Que no caso, de repente, são pessoas no sentido humano, o mundo, os grandes do mundo, nem sempre são grandes diante de Deus. O Rei dos Reis, irmãos, Criador do universo, aqui na terra não teve onde nascer. E morre na cruz como maldito. E é enterrado num túmulo emprestado. Tudo dele emprestado. Até a cruz não era para ele. Era do Barrabás. Não deu uma ideia? Agora, tem uns aí que descem em cima de tapete vermelho, sentam em cadeira de ouro e Deus nem sabe, e Deus sabe, claro. E o céu, a eternidade não o conhece como alguém importante. Só é grande no mundo. Então, nem sempre os que o mundo chama de pequenos são pequenos. Nem sempre. E aqueles que o mundo chama de grande, para Deus nem sempre são grandes. Grande é aquele que é grande, considerado por Deus como grande. O Judas é uma vergonha, né? Uma vergonha. Amém, amados? Ninguém mais? Nenhuma pergunta? Podemos caminhar. Que ele falou: quem tem fé sem muito conhecimento? Não, mas depende. Do que nós estamos falando? Uma coisa é conhecimento intelectual. Outra coisa é conhecimento no sentido de relacionamento com Deus. Se eu falar de conhecimento no sentido de relacionamento com Deus, isso só pode acontecer pela fé. Entendeu? Agora, pouco conhecimento e grande conhecimento não vai afetar o meu relacionamento com Deus no que tange a fé. Você pode pegar um índio selvagem e pegar um grande cientista que não conhecem a Deus. Faz o apelo, os dois aceitam a Jesus e os dois podem conhecer Deus no mesmo nível, no que diz respeito à fé. Porque alguém acha que conhecimento é acúmulo de informação intelectual. Você pode ter na cabeça 1 bilhão de informações e praticar uma meia dúzia. E de repente alguém que ouve e grava umas 30 palavras tem mais do que esse que tem milhões de informações, mas não tem prática, porque o conhecimento bíblico é prática, é vida, é relacionamento com Deus. O jovem rico sabia de tudo aqui, mas na prática não tinha nada. Está entendendo? Por exemplo, ele disse que amava a Deus, mas ele não queria abandonar as riquezas dele para servir a Deus. Ele disse que amava os pobres, que amava o próximo como a ele mesmo. Ele citou. Porém, ele não quis dar a riqueza dele aos pobres. Então, ele era muito bom de lábia, de prática não. Ele conhecia aqui, mas não conhecia aqui. Conhecimento bíblico é relacionamento. Por isso que as virgens imprudentes de Mateus 25, elas dizem: Senhor, abre-nos. E ele diz assim: em verdade eu não vos conheço. Luiz Pinheiro falou assim: pastor, realmente a verdade importante é ter intimidade com Deus, porque mais que Satanás, né, que conhece toda a Bíblia, né, com conhecimento da letra do que está escrito, mas não tem conhecimento prático, ele não vive o que está escrito. Sabe, irmãos, essa semana, eu creio que foi no começo da semana, eu chorei muito. Minha esposa chegou na hora, não sei se ela percebeu, que eu estava com os olhos marejados. Eu chorei. Por quê? Eu disse assim: Jesus, eu não entendo. A pessoa estava com a gente, servindo a Deus, né? Várias pessoas já.
a gente deu carinho, deu atenção, deu amor. A pessoa nunca aceitou e quando sai nos ofendendo, sai falando mal. A gente não se ofende, mas a gente fica triste com a ingratidão. O que aconteceu, Deus? Eu ensinei, eu fiz tudo, nós oramos, jejuamos para ajudar, mas a pessoa não quis, ela amou o pecado, amou a maldição, o orgulho fez com que essa pessoa amasse as coisas desprezíveis desse mundo e chutasse em Deus de porta fora. Que coisa nojenta e asquerosa. Deus, eu fiquei decepcionado, fiquei triste, frustrado e aprendi uma lição. Quando eu estava lendo, alguém colocou lá um texto que inclusive quando eu não assino é porque não é meu, eu coloquei no status da minha rede social. E lá estava escrito o seguinte: Lúcifer tinha a melhor igreja, o céu, o melhor pastor, Deus, os melhores obreiros, anjos, e mesmo assim, ele estava insatisfeito e se rebelou contra Deus. Aí eu chorei. Você entendi, Deus? Entendi. Eu falei, aí eu botei embaixo assim, irmãos, Lúcifer tem vários irmãos pelas igrejas por aí. Não é culpa do pastor, não é culpa dos obreiros, não é culpa da igreja, é porque eles são irmãos de Lúcifer. Eles nunca vão estar satisfeitos com o céu, porque eles já são a insatisfação em pessoa. Vão estar sempre querendo alguma coisa, vai estar reclamando de vida financeira. Pessoa que cai, a maioria, irmãos, quero lembrar que abri um parêntese. Quando uma pessoa cai num adultério ou prostituição pesada, sabe o que é isso? É Deus humilhando. Só abrindo esse parênteses. Porque todas as pessoas que se rebelaram contra Deus caíram em pecados terríveis. É Deus quem joga, por causa do orgulho. Olha onde caiu Lúcifer. E até hoje ele não se arrependeu e não vai se arrepender. Orgulho. Por que caiu num estado desse? Porque a pessoa é autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Ah, você não precisa de ninguém. Beleza, vai cair na lama. Então quando eu li isso, eu chorei. Senhor, muito obrigado, essa palavra me confortou. Porque a gente deu, quantas pessoas passaram por aqui, a gente deu amor, deu atenção, a gente carregou no colo e a pessoa saiu xingando, ofendendo, falando mal, odiando, desejando o nosso mal. Nada disso nos afeta, o que machuca é a ingratidão. E em nenhum momento a pessoa se lembra que foi ingrata. A pessoa não agradece o que teve, ela reclama do que queria ter e não teve. Então a gente fica às vezes assim, meu Deus, o próprio Jesus já ficou assustado com a ingratidão, lembra? Curou 10 leprosos. Ele falou, peraí, não foram 10 limpos? Por que só um veio agradecer? 1 em 10. Vocês não entenderam? E um dos pecados do Lúcifer, ingratidão. É a pessoa que não consegue ver o que recebeu. Só consegue reclamar do que gostaria de ter e não teve. Ele queria ser igual a Deus. Impossível. Impossível. Quem é igual a Deus? Ninguém. Ninguém pode ser igual a Deus. O cara é uma criatura, criado, puro, o anjo mais belo. Não estava satisfeito. Aí eu entendi. Já entendi, Jesus. Você pode fazer, tem crente ruim, amado. Que você vai dar o teu sangue por ele e no final ele vai cuspir na tua cara. Tipo o Judas. E a gente fica assim, só toma aquele golpe, porque a gente foi, Jesus, onde foi que eu errei? A gente fez de tudo. Uma pessoa... Até o abraço, a pessoa não aceita. Você vai abraçar, a pessoa bota a cabeça na frente, para não abraçar. Até isso. Por que a cabeça? Botar assim? Porque a pessoa não aceita. Mas Satanás lá na rua, usando seus asseclas, aceita o abraço do adultério, aceita o abraço do adúltero, do depravado, do mentiroso, do podre, do estragado. Aceita, mas não aceita o abraço dos santos. Por quê? Irmãozinhos e irmãzinhas do Lúcifer. Filhos do diabo. Deus não quer isso para mim. Meu filho, você é do diabo, me desculpe. Se você morrer desse jeito, você não vai estar no mato sem cachorro, não. Você vai estar no lago de fogo sem Deus. Está achando que essa palavra é pesada? Essa noite a gente está falando para você. Eu não estou enfeitando, não. Morra na situação que você está. Lixo? Você não sabe o que é lixo. Lixo é onde o fogo não se apaga. O bicho não morre. É lá. Lá é ranger de dentes.
Marcos 9, 42 a 48, ele disse: lá o fogo não se apaga, o bicho nunca morre. No inferno. É uma eternidade sem Deus. Lá o negócio é sinistro. Agora, não está entendendo? O orgulho não vai deixar você arrepender. Eu estou um lixo. Você está um lixo, você não está nada. Deixa você cair lá para você ver só. Morra desse jeito para você ver. E algumas pessoas estão na ampulheta da paciência divina e está acabando. Entendeu? Sabe o que é ampulheta, né? Você vira assim aquele negócio, fica caindo areia, até zerar. Então, tem gente que está numa contagem regressiva para ir para o inferno, mas nem por isso se arrepende. A qualquer momento, bum, cadê fulano? Morreu. Mas morreu sem Jesus. Porque não adianta vitimismo, não adianta eu vou resolver minha vida sozinho. Não vai. Para de olhar em volta. Ficou com inveja do pecado, dos pecadores, né? Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, nessa noite, você que está diante da morte, por algum motivo, escapa-te por tua vida. Sai fora, levante-se e volte para o mestre. Ou se entregue para o mestre, você que ainda não o fez. De pé, por favor. É um rico, um bilionário que disse: eu tenho muitos bens em depósitos. Minha alma come, bebe e folga. E ele ouviu uma voz que disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado? Para quem será? Numa dessas noites você pode infartar e será o teu fim. Vamos orar, gente, pro final? Faz aqui. Luiz Pinheiro falou que: pastor, ora por mim, vício da cerveja, e pediu para orar por ele. Isso. É por ele que é para orar? Amém. Josias falou, né? Só de saber que no inferno não tem misericórdia, dá até gastura. Sim. Lu, pega lá para ele a sacola. Então, amado, o inferno é um lugar real. Já temos até o nosso vídeo já lançado, falando sobre o inferno, e outros aí sobre o rico Lázaro. Vai cair na terça-feira que vem. Não, amanhã é quinta. Então vai cair quinta-feira. 9 horas da manhã cai lá o vídeo sobre o inferno. Sobre o inferno no YouTube. Tá bom. O Pinheiro. É Luiz Pinheiro? Luiz Pinheiro. Lembre-se. Tudo é possível ao que crê. Não desista nem de orar, nem de se humilhar, de usar todo o recurso na presença de Deus. Porque, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Sua guerra é aqui. Então não desista. Pecar é uma decisão. Você pode ser atacado aqui, mas use todo o artifício que estiver ao teu alcance, leitura da Bíblia, jejum, oração. Junte-se com pessoas que vivem com Deus de verdade e você consegue. Amém? Já mais 2 pessoas a respeito de vício também. A Maria falou assim: pastor, ora pela minha sobrinha Laila, acho que é Laila Luísa o nome dela, está no mundo das drogas. Nós vamos orar, e eu quero lembrar vocês que vão orar com a gente, o que você é capaz de fazer para ir morar no céu. Tem gente que, se fosse ficar bilionário, tivesse que ir a pé até a Bahia, iria. Aí eu sou mais bobo, eu iria. Se eu chegar na Bahia a pé, eu fico bilionário, eu iria. Aí o que você faria para entrar no céu? Por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Não se venda pelo prazer. Aceite, como disse Paulo: eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que possa ganhar Cristo. É mole? É uma disciplina do corpo. Deus amado, em o nome de Jesus, estamos na tua presença.
Pessoas têm externado sua fraqueza, seu desejo ardente de viverem só para ti, apresentando situações de vícios morais e outros de vícios químicos. Mas tu viestes buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, Akamanturebashergia, Nimahasya Kova Nusheva Nasai, nessa noite, estende a tua mão e ajude-os a entender que o segredo ainda é e será ficar aos pés do Senhor. Ajude-os a entender que o segredo está em carregar a renúncia, ou seja, a cruz do Senhor, todos os dias. Porque tu és poderoso para anular, meu Senhor, os parasitas dos vícios, sejam eles químicos ou morais. Tu és o Deus Todo-Poderoso para livrá-los, para guardá-los de toda e qualquer ação que venha trazer risco à nossa alma. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente nos momentos de angústia. Portanto, dá vitória a teus filhos, meu Senhor, e despede-nos em paz, nos dê noite de paz, quinta-feira de bênçãos, nos guarde na nossa viagem que faremos amanhã, ida e volta, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.